As crianças índigo segundo a teoria do desdobramento do tempo. No final do ciclo de desdobramento os três tempos vão se unir, mas durante o restante do desdobramento em que estamos, os desconhecidos do futuro irão se materializar aqui na nossa realidade. De uma maneira implícita, desde 13 de março de 1989 estão as crianças índigo de que fala o livro de Jean Pierre e de que ele também fala. As comportas do futuro estão abertas e os desconhecidos do futuro, em seu desespero, fizeram encarnar seus corpos energéticos, os corpos energéticos de suas criaturas, em criaturas aqui na Terra, para tentar mudar o destino da Terra e para que, quando eles vierem, os duplos do futuro, sejam um destino mais próximo do deles. Então vieram desconhecidos do futuro maus? Quero dizer, maus, aqueles que querem, que defendem seus interesses. Sim. Ou seja, vieram, vamos dizer assim, não vieram os duplos, assim como nosso duplo também não veio aqui, mas vieram os corpos energéticos das criaturas dos duplos dos desconhecidos do futuro, encarnaram também numa pele de macaco. Ou seja, são corpos energéticos do futuro e não corpos energéticos do passado. Mas então nesse caso os do futuro ficaram sem corpo energético porque ele está aqui? Não, ficaram sem corpo porque os duplos têm seus corpos físicos e seus corpos energéticos, e o corpo energético que encarna não é o corpo energético do duplo, mas sim o corpo energético da criatura imortal que havia saído no ciclo passado e que estava encarnada no tempo seguinte ao do futuro e que refez a unidade com o duplo. E esse corpo energético que estava com o duplo é o que encarna agora, o que é uma loucura porque, diz Jean Pierre, isso é suicidar-se. Esse corpo energético da criatura do duplo do futuro é o que encarna aqui na Terra como crianças índigo. Isso ele explica mostrando em gráficos. E isso, eles podem ser perigosos em qualquer caso ou podem ser bons. Diz Jean Pierre que, se os pais dessas crianças índigo conseguirem que seus duplos cheguem, de alguma maneira, a fazer uma espécie de união, amizade com o duplo, seria muito bom. Porque leve em conta que esses corpos energéticos dos duplos do futuro já viveram todas as nossas possibilidades que podemos viver no futuro do futuro. Ou seja, tudo que nós podemos viver, todas as possibilidades, eles já as conhecem. Conhecem milhares de possibilidades, nós só viveremos uma, mas conhecem todas as que se podem viver. Se eles estiverem conosco, poderiam resolver muitos problemas de doenças, de catástrofes, porque sabem o que vai acontecer. Eles se conhecem, mas se não, podem se tornar inimigos e podem chegar a ser perigosos, podem ser violentos, assassinos, etc. E isso é ruim para o nosso planeta nessas circunstâncias. Crianças índigo, como detectar, como pessoa, se você é uma dessas criaturas imortais que vieram por passeio, por curiosidade ou por amizade, ou como descobrir se você é uma criança índigo? Jean Pierre não fala sobre isso, ele simplesmente diz que a partir de 13 de março de 1989 o futuro do futuro fez a união com o futuro e agora estão encarnando na nossa realidade corpos energéticos do futuro. Eles têm uma aura como de cor índigo ou violeta. Quem consegue ver a aura? Os distinguiria facilmente porque a nossa aura é rosada avermelhada e a deles é índigo-violeta. Mas o que acontece é que também se detecta, porque eles não têm os sentimentos que os humanos têm. Eles são duros, são ásperos, são pessoas que não se importariam em matar os próprios pais. Ou seja, ao fazer isso, eles estão se suicidando porque o que querem é voltar, de alguma maneira, ao passado e por isso se encarnam em uma realidade anterior à sua. Mas claro, ao fazer isso, eles se descompensam, se desequilibram e se desintegram um pouco também. No livro Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, fala-se das crianças índigo e das dificuldades que os pais têm para lidar com essas crianças. Porque elas conhecem tudo que nós vivemos e vamos viver porque já viveram isso na sua realidade, no futuro do futuro. Essa é outra coisa que as pessoas não sabem. O futuro conhece tudo o que vivemos e o que vamos viver porque já viveram lá e já sabem todas as nossas possibilidades, as vivamos ou não, mas sabem. Então, eles sabem o que vamos viver, para eles isso são bobagens. O que eles querem é de alguma forma dominar o mundo. Encarnar para dominar, para nos parasitar mais, para dominar, para controlar. Como ainda não se manifestou o futuro como deveria se manifestar, eles são como a vanguarda. São a vanguarda de pessoas que terão 30 e poucos anos. Desde 1989.
começaram a encarnar, desde 1990 encarnariam os primeiros. Como distingui-los? Sobretudo porque eles não têm essa caridade. Não têm esse amor. São mais duros, mais secos e principalmente pela aura. A aura, há pessoas que são capazes de vê-las. Elas têm a capacidade de ver ao seu redor. Nós temos um campo energético de cores. Portanto, se for de cor índigo, violeta, já sabes quem são. E se é rosado ou avermelhado, também já sabes quem são. E depois aquilo sim, vem do futuro. Jean-Pierre sempre diz que, quando acontecer a sexta explosão solar ou a sétima, sobretudo a sexta, aí sim eles vão se fazer presentes como são em nosso tempo. Ou seja, não dizem que vão aparecer de uma forma em outras pessoas, não, não. Ele diz, vão aparecer os duplos tal como são, exatamente como são. Isso é o que ele afirma. Os planos do futuro e do presente vão se alinhar, e eles vão aparecer, porque podem estar aqui, mas como se movem em velocidades mais rápidas, nós não os vemos. Oscar, que fez todas as formações, faz muito bem uma comparação da roda com a formiguinha. Quando a roda gira muito rápido, não vemos nada, mas quando ela vai desacelerando, vemos a formiguinha que estava lá. Então aqui é a mesma coisa, quando o tempo desacelerar, nós vamos vê-los. Eles vão aparecer porque já estão ali. Então, vamos ver os duplos do passado e do futuro. Vamos ver se eles têm alguma base na Lua, em Saturno, ou mesmo aqui, vamos ver as suas naves, porque outra coisa importante é que sua tecnologia está centenas de milhares de anos à frente da nossa, tiveram tempo de desenvolver. Tenha em conta que, uma abertura temporal nossa, equivale a 40 dias lá no futuro. Imagina, uma hora aqui equivale 1000 anos lá e assim sucessivamente. As crianças índigo. É claro, este tema pode gerar controvérsia, porque segundo Jean-Pierre são pessoas que vêm do futuro, e que, se os pais não as encaminham no caminho correto, podem ser muito perigosas. Mas não é que sejam perigosas por si só, é simplesmente se não estão em contato com seus duplos. Tudo está muito bem explicado no livro Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais, sobretudo no anexo 9, na página 235. E nas páginas 147 e 148 do livro ele fala disso. Ele diz o essencial, que a partir de 13 de março de 1989, com a quarta explosão solar, o futuro do futuro refez sua união com o futuro. As criaturas encarnadas no futuro do futuro, que estão numa situação como a nossa, mas mais acelerada, já fizeram a união com seus duplos. E, em seu desespero de querer regressar ao Criador no espaço inicial, porque o que lhes interessa é voltar, eles estão totalmente cortados e muito mais afastados que nós. O que fazem? Enviam essa encarnação deles do futuro, um futuro que já está unido a eles, ao seu passado, que é, na verdade, o nosso presente. Ou seja, encarnam aqui na nossa Terra, na nossa realidade, no presente. Tentando se aproximar do Criador. Eles querem ir para lá, para o passado do passado do passado, espaço inicial. Então, o problema é que estão totalmente desconectados, não têm um duplo no futuro, não podem se aproximar mais. E é praticamente um suicídio vir aqui se não se tem um duplo no futuro, porque vão gerar maus potenciais continuamente, já que as informações que recebem são as do seu duplo, e as do seu duplo não são muito boas. As do seu duplo, quero dizer, porque não são boas, são do futuro do futuro. São crianças que são superdotadas, entre aspas, porque conhecem todo o nosso futuro, porque, ao vivê-lo no futuro do futuro, conhecem todas as nossas possibilidades e tudo o que nós podemos viver. Mas não se interessam tanto por isso, não se interessam tanto por resolver os nossos problemas. Eles querem se aproximar do Criador, mas as informações que recebem dos seus duplos do futuro não vão nessa linha da paz, da serenidade, do equilíbrio, e sim são seres que não têm a nossa moralidade, que não ligam para o crime, para o assassinato, ou seja, não têm a nossa moralidade. Têm outros pensamentos, que são os dos seus duplos, que são os que vivem lá. Então, se os pais não conseguem equilibrar e harmonizar os seus duplos com os duplos dessas crianças, podem acontecer grandes desequilíbrios no nosso planeta, porque cada vez há mais crianças índigo. E outra coisa que vai acontecer também é que,
quando houver a sexta explosão solar, o futuro vai se unir com o nosso presente, então os duplos vão aparecer no presente. Mas eles vão se unir, se fundir com as criaturas que encarnaram, com essas crianças índigo. Porque são os seus desdobramentos. Então vão ter bastante poder. Porque estão desdobrados agora na Terra, mas os seus duplos vão vir à Terra também a partir da sexta explosão solar. De qualquer forma, devemos ter calma porque os duplos do passado, os nossos duplos, também sabem. Tudo isso de que estamos falando eles conhecem, sabem perfeitamente o que vai acontecer. Depois, o livro também diz que as crianças índigo têm uma aura de cor violeta e que nós temos uma aura de cor avermelhada. Quando se chegar ao equilíbrio dos tempos, a aura entre os nossos duplos e nós será branca. O livro está um pouco resumido, mas dá para entender bem o assunto. Se puderem ler, está nas páginas 147, 148 e 235 há também um esquema, que dá para entender bastante o que foi dito. Espero que tenha gostado do assunto. Até o próximo vídeo.